Olá meus amigos, que graças a Deus, que bom estar com você mais uma vez no nosso vídeo aqui no meu canal Reginaldo Marques Oficial, tudo junto. Eu peço a você já no começo desse vídeo que você dê o seu like, que você se inscreva, dê o seu like, que você compartilhe no grupo de WhatsApp, no seu grupo de Menses, me ajude a ter cada vez mais inscritos, porque sendo assim eu vou poder fazer vídeos daqui a um tempo ao vivo juntamente com vocês, e isso me ajuda a crescer nesta plataforma do YouTube, tá bom, queridos? Que bom está podendo adentrar no seu lar, e hoje eu quero dar para você uma chave espiritual que vai fazer você também mudar a sua vida. O último vídeo que eu fiz foi as 3 atitudes para mudar a sua vida, e hoje eu vou te entregar uma chave que vai fazer você avançar um pouco mais nesta mudança de vida. Lembrando que a vida, ela é um degrau e que você precisa ir subindo para que a sua história possa ir mudando. Aprenda isso, bota isso no teu coração, porque Deus vai mudar a sua história. E essa chave espiritual que eu quero entregar para você hoje, ela passa por 2 pontos que eu acho extremamente importantes e que estão interligados. Lembrando aos amigos e queridos que me assistem, que não é nenhuma receitinha mágica, tá? Eu não descobri o fio da meada. Aprenda uma coisa, está tudo na Bíblia. O problema é que as pessoas não leem. Está tudo na Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você descobre, você aprende, você cresce. Então vamos lá, primeira coisa que você precisa, né? A chave espiritual, essa chave, o que você precisa fazer, ela não é uma chave palpável com as mãos, mas ela abre a espiritualidade para você, é tirar de você os pensamentos sujos e preconceituosos. Quando eu falo pensamento sujo, as pessoas logo vêm assim na sua cabeça pensando em promiscuidade, né? Em pensamentos obscenos. Não. Quando eu falo pensamentos sujos são aqueles que eles não se alinham com o pensamento de Deus. Você sabe que tem pessoas, por exemplo, que ela tem vergonha dela mesma. São pessoas que têm preconceito dela mesma, por exemplo. Tem gente que você convida ele para poder ir numa festa, e ele fala, não vou, porque todo mundo daquela festa é metido, é uma pessoa exibida, eu não gosto de andar com gente assim, mas na verdade não é nada disto. É porque ela tem um preconceito com ela mesma. Ela se sente pequena, ela se sente menor do que os outros. Ela não se sente à vontade com pessoas com diferenças, talvez, econômicas, de pensamentos, de escolaridade. Eu, particularmente, eu consigo lidar com qualquer pessoa. Não importa se é pessoa humilde, pobre, se é um rico, se mora em palácio ou se mora numa casa de papelão. Para mim não faz diferença nenhuma. Eu me sinto muito bem, muito à vontade em qualquer lugar. Mas tem gente que está me ouvindo agora, por exemplo, que não consegue. Ele não tem esta liberdade, sabe? Ele tem um preconceito dentro de si. Só que quando você se envolve com as Escrituras, quando você se envolve com a Palavra de Deus, uma das coisas que você vai aprender é que Deus muda isso em você. E precisa mudar. Você sabe que tem gente, por exemplo, que ele não gosta dele mesmo, né? Ele tem assim vergonha dele, vergonha do nariz, da orelha, do corpo que ele tem, sabe? Pessoas que têm aquele preconceito. Voltando de novo ao ponto do preconceito, né? Preconceito se acha feio, sabe? Não acha uma pessoa atual, sabe? Tem pessoas que têm vergonha de sorrir, tem vergonha de se expressar. É tanto que tem pessoas, por exemplo, você deve conhecer, que ela não fala nada, mas se ela beber uma coisinha, uma bebida alcoólica, se ela se envolver com um pouco mais de álcool, aí que ela fala, ela se abre, você vê uma pessoa totalmente diferente. Mas por quê? Porque ela tem esse preconceito, ela tem esse freio emocional dela, e você precisa se libertar disto. Tem pessoas que têm vergonha de si mesmo, vergonha da sua origem, vergonha da sua família, vergonha da sua história. Olha que coisa séria. Aí eu disse há pouco, você disse assim, mas o senhor falou que basta ler a Bíblia, que a gente aprende, ou na Bíblia está tudo escrito isso na Bíblia. Tá. Aqui, olha, no livro de Romanos, no capítulo 12, Deus nos ensina sobre essa questão de mudança de mentalidade. E você vai ver que o negócio é muito sério. A pessoa que se envolve com o Evangelho, mas não muda a sua cabeça, ela vai continuar tendo a visita desses fantasmas.
sabe? É o medo, é a solidão, é a angústia, é a mágoa, o ressentimento, como eu falei no vídeo anterior. Mas olha o que diz a Bíblia Sagrada aqui, para você crescer nesse entendimento. Diz assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Existe um culto ao Senhor, que é o culto espiritual que nós fazemos. Quando é que nós fazemos esse culto? Quando nós estamos ali, por exemplo, na igreja, buscando a Deus, nós estamos ali invocando o nome do Senhor, nós estamos ali na igreja adorando a Deus. Isso é o nosso culto espiritual. A gente recebe uma palavra, a gente recebe uma direção. Porém, preste atenção, por favor, existe o nosso culto racional, que são o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa filosofia de vida, a nossa religiosidade, como interpretamos a vida, como interpretamos os problemas, como lidamos com as coisas do cotidiano. Tem gente, por exemplo, que ela tem um problema com ela, qualquer coisa chateia ela, qualquer coisa deixa ela nervosa, qualquer coisa deixa ela chateada. Tem gente que por qualquer motivo se estressa, por qualquer motivo ela perde a paz. Mas quando você transforma a sua vida, pela palavra, pelo entendimento do Evangelho, você descobre o seguinte, que o seu culto racional, o seu culto natural é justamente o equilíbrio pelo qual você leva a sua vida. Uma pessoa que se envolve com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, por exemplo, ela não tem dificuldade para se manter na paz. Ela não tem dificuldade, por exemplo, para poder perdoar alguém. Ela não tem dificuldade, por exemplo, para lidar com pessoas diferentes dela, com outros pensamentos, com outras ideias. Eu sou um homem, por exemplo, que eu lido com vários tipos de pessoas, de religiões diferentes, de visões e valores diferentes. E eu me dou muito bem com todas as pessoas. Por quê? Porque eu sou melhor do que você? Não. Porque o Evangelho me ensina a viver. Eu não vou me conformar com este mundo. Este mundo, ele quer extremar as relações, quer dividir branco e preto, homem, mulher. Que você pode observar que a conjuntura da nossa sociedade é divisão. Classe média, a classe baixa, classe alta, classe C, classe E. Quer dizer, você pode observar que a sociedade, ela conjuga na divisão. Quem segue o Evangelho, quem segue a lógica do reino de Deus, não tem isso para ele. Eu trato todos de forma igual. Eu consigo tratar todo mundo da mesma forma, ainda que a outra pessoa não me trate. Quer dizer, as pessoas não conseguem tirar a minha paz. As pessoas não conseguem tirar, a minha alegria. Quantas pessoas que estão me ouvindo agora que perdem a sua paz, que perdem a sua alegria. A sua vida é um tumulto. Por quê? Porque você não consegue lidar com as diferenças. Porém, o que a Bíblia ensina aqui no versículo 2 do livro de Romanos, capítulo 12? E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É que você tenha vida e vida esta com abundância. Mas quando é que você se apropria desta vida abundante? Quando você segue os pensamentos de Deus para a vida. Como é que Deus pensa um casamento? Como é que Deus pensa uma amizade? Como é que Deus pensa uma criação de filhos? Como é que Deus pensa a sua relação com o seu patrão ou com seus empregados? Como é que Deus pensa você no meio de uma sociedade pagã, descrente? A Bíblia responde tudo isso. Por isso que eu digo para você que está me ouvindo agora, se você quer aprender a viver, você tem que aprender os evangelhos. É muito importante que você tenha tempo de leitura com a palavra, que você tenha tempo de leitura com a Bíblia, para que Deus possa mudar a sua vida. A sua vida não vai ser mudada pela sua própria sabedoria, pela sua própria maneira de levar as coisas. A vida sua vai ser mudada quando você pegar os pensamentos de Deus, quando você pegar a visão de Deus e trazer para o seu mundo e viver nesta visão. Aí sim você vai experimentar uma vida espiritual extremamente abençoada, uma vida natural abençoada. Então esta é a primeira chave que eu dou a vocês, mudança de mentalidade, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu caminho e que Deus te dê graça e paz no nome de Jesus. Até o próximo vídeo.